fiquem à vontade para se inscrever. E a gente vai estar compartilhando a pista lá, porque eu quero fazer um projeto de condicionamento físico sinistro. Pôr a galera para correr, para jogar coisa para cima, arrastar coisa para frente, para trás, agachar, flexão e tudo mais. Vai ser um projeto legal. A pista ela tem um desgaste natural, né? E com uso ou sem ele, né? Então, quanto mais a gente usar, melhor, não é verdade? Não, com certeza, com certeza. Aquela pista é maravilhosa, linda, né? Meu Deus do céu. É. Então, deixa eu fazer a abertura aí, ó. Boa tarde para vocês dois. Muitíssimo obrigado por estar aqui, Danilo e Sérgio. Vocês são a fitinha do presente, assim, digamos. A cereja do bolo. É o último programa, tá? É o último programa dessa série de discussões que a gente fez aqui ao longo das últimas várias sextas-feiras, hein? E, cara, para mim, pelo menos assim, foi uma sexta-feira à tarde mais divertida do que a outra, porque a conversa é super gostosa. O formato é esse, é para ser um debate, uma discussão, um bate-papo, um trocar ideias ali. E os temas são sempre muito interessantes, né? E a gente tem o Danilo para contar um pouquinho sobre o treinamento de corrida, como organizar uma sessão, e o Sérgio para contar mais sobre a fisiologia do exercício naquela perspectiva de fitness, né? Tentar compreender aquilo ou as linhas gerais mais específicas sobre como que isso daí está direcionado ali para a questão do fitness. E esse fitness que é o que a gente está discutindo aqui nesse projeto de extensão, né? Nesse curso de extensão, bem, esses eventos de extensão, na verdade. Como gerar valor, né, na atuação profissional para que a educação física seja mais rentável, e rentável justamente naquele sentido de que tudo aquilo que a gente faz já naturalmente num trabalho de qualidade em educação física seja ainda melhor elaborado ou melhor apresentado para quem vai participar dessas atividades, né? E assim, eu queria deixar já o convite, né, encerrar o programa aqui com vocês, e já deixar o convite que todas essas ideias vão tomar forma presencial no ano que vem, né? Eu espero que ao longo do primeiro semestre do ano que vem a gente encontre novamente todos esses profissionais incríveis que passaram por aqui, só que daí com atividades práticas, com clínicas, oficinas, cursos práticos de curta duração, em que você venha ver todos esses debates que ocorreram aqui tomando forma na prática, em orientações assim, ó, agora vamos fazer, por exemplo, que nem o Hussein estava falando lá no primeiro programa sobre levantamento de peso olímpico, e vamos ver na prática quais são as técnicas, como que elas funcionam e como que isso pode ser elaborado e selecionado para atender para focar na experiência do aluno, que é isso que a gente tem discutido. A gente tem discutido, por exemplo, e é isso que eu vou te questionar, Danilo, e te questionar também, Sérgio, como que a gente faz para pegar todos esses recursos que vocês conhecem tão bem, mas pensando exclusivamente na experiência que esse praticante está tendo durante as nossas práticas, ao invés de pensar numa coisa que seja a priori planejado dentro de uma programação de treinamento, né, que considera a priori ali a questão fisiológica do esforço, todas esses elementos de planejamento metodológico do esforço, mas que considere em primeira mão se vai ser gostoso, se vai ser divertido, empolgante, engajante, e daí como que isso daí vai acontecer, respeitando justamente todas essas bases. E é aí que eu jogo a questão lá para você, Sérgio. E eu acho que a gente pode começar com você, e daí só para explicar o formato. A gente tem meia hora de debate, né, que pode ser mais um viés conceitual, mais em discussão, assim, sobre a temática que você domina ali, né, no caso do Sérgio, a relação da fisiologia do esforço com o fitness, e no caso do Danilo, a programação de treinos de corrida, na perspectiva da experiência do praticante. E em 30 minutos, daí a gente troca, né? A gente vai começar com o Sérgio, depois passa para o Danilo, e no final a gente tem 15 minutos para cada um de vocês dizerem assim, ó, que é a pergunta que eu faço todas as vezes, que é a provocação aqui desses estudos que a gente está conduzindo, que é como isso, aliás, como que eu posso pegar essas informações que vocês estão falando agora e aplicar amanhã no meu próximo treino, no próximo planejamento de treino que eu vou ter no dia seguinte, né? Ou seja, aquele desafio de como tornar extremamente prático essas coisas tão bem fundamentadas que vocês vão trazer para a gente.
Tá? E daí, isso daí são os 15 minutos finais, e daí a gente alterna novamente. Tá? Então, obrigado, Danilo. E vamos começar aqui com o Sérgio Gregório. Vou ligar, vou pôr em destaque aqui já. E vamos lá, meu caro Sérgio. A questão ali que eu te lanço é justamente essa, né? Como é que o que a gente pode pensar de especial em termos de fisiologia do exercício, fisiologia do esforço, nessa dimensão do fitness? O que há de particular, digamos? Eu acho que talvez o grande princípio da coisa seja realmente nós procurarmos pensar em programação de treinamento, imaginando que nós aplicamos carga, né, uma carga específica de treinamento, e essa carga tem que ser individualizada para cada indivíduo, né? E nesse sentido, a gente tem visto aí muita gente propondo exercícios, né, nas redes sociais, nos livros, nos websites, propondo planilhas de treinamento, né, já prontinha, que você, né, aplica e vai ter sucesso com elas. E isso aí é um equívoco extraordinário, né? Planilhas de treinamento não funcionam, porque as pessoas são diferentes e, consequentemente, cada indivíduo precisa de uma atenção específica, tá? Hoje de manhã eu tive a oportunidade de estar conversando com o pessoal da modalidade de boxe, os treinadores nacionais de boxe, na Academia Brasileira de Treinadores do Comitê Olímpico Brasileiro. E uma das coisas que nós estávamos discutindo, mesmo em modalidades extremamente avançadas, né, e bem desenvolvidas, modalidades olímpicas, é a necessidade da gente controlar a carga de treinamento de maneira individualizada, né? E aí fica uma sugestão para os nossos alunos e colegas buscar realmente essa individualização. A carga de treino, ela pode ser dividida em carga externa, que são aquelas atividades que o indivíduo realiza, né? E que pode ser quantificada. É lógico que dependendo da modalidade, nós teremos uma ou outra dificuldade, né? Mas sem dúvida nenhuma essa quantificação ela é importante e sem dúvida nenhuma nós também temos que quantificar o efeito dessa carga sobre o indivíduo. Então, é um assunto extremamente recente na área do fitness, porque você normalmente aplica uma carga de treinamento, aplica um treino, a pessoa vai embora e daqui a 2 dias, né, eventualmente você se encontra com essa pessoa de novo, não é verdade? Né? Para uma próxima sessão de treinamento. Então você não sabe o que aconteceu nesse período. Você não sabe se a pessoa se recuperou, o que a pessoa comeu, se ela está dormindo bem, se ela vai ao médico, né? Se ela está dolorida, se ela está se sentindo cansada, né? Então, existe aí uma necessidade e uma oportunidade da gente estender o nosso trabalho, né? De maneira com que nós tenhamos uma interação maior com os nossos alunos, né? Acompanhando eles até em situações fora de treino, tá? Por exemplo, nada impede que essa pessoa me mande um WhatsApp, né? Informando o seu grau de dor muscular tardia, informando o grau de fadiga, por exemplo, informando como foi a qualidade do seu sono e assim por diante. Dessa maneira, minha gente, nós temos condições, com essa interação mais próxima com os nossos alunos, nós temos condições, sem dúvida nenhuma, de ajustar,
aquilo que for necessário, né? E, obviamente, essa interação mais próxima com o nosso aluno vai fazer com que se estabeleça um laço de, 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 de confiança muito maior, porque a pessoa começa a perceber, né, que aquilo lá é importante para ela, né? Então ela começa a confiar no seu trabalho, né? Então, o monitoramento diário, obviamente você pode pegar esse valor, colocar numa planilha do Excel, imediatamente abaixo na planilha você tem lá um gráfico, onde você vai retornar esse gráfico para o seu aluno no final do mês, por exemplo. Imagine que espetáculo você poder informar, né, o seu aluno perceber que, que ele está sendo bem cuidado. Hoje se fala muito na área do fitness em resultado, né? Eu tenho a impressão que o Raul colocou para a gente muito bem, né, na palestra dele sobre resultado. E o que nós temos que dizer é o seguinte: não existe uma evolução eterna de performance, por exemplo, né? Se a gente estudar aí casos individuais de alguns atletas de altíssimo rendimento, a gente vê que existe uma barreira, né? Em 2008, o Usain Bolt, por exemplo, correu 9,58, né? Em condições espetaculares, né? No dia certo, na hora certa, e nunca mais é, correu essa mesma marca, né? E teve muita dificuldade em se manter, teve que possivelmente treinar muito para se manter competitivo, correndo abaixo de 9,80 e assim por diante, né? Então mostra que a mesma coisa pode ser levada para o fitness, quando uma pessoa é, é, atinge um determinado, né, resultado, ela tem que se sentir feliz, né? Porque naquela faixa etária específica, ela pode ser considerada como bem condicionada para a sua faixa etária, por exemplo, né? E isso daí é fundamental que as pessoas entendam, porque hoje, obviamente, existe aí uma, uma, uma atenção que vem sendo dada para né, começou com os blogueiros fitness, uma atenção exagerada para o corpo, e isso daí foi comprado, esse conceito foi comprado infelizmente pelos profissionais de educação física, né, que começaram a, a incorporar esse conceito de vender, né, um resultado que, na grande maioria das vezes, é simplesmente impossível de ser obtido, né, com 3 sessões semanais de treininho, né, de meia hora, 40 minutos, 1 hora, né? Ninguém vai ter muito resultado em termos de modificação corporal. E isso, obviamente, à medida que o pessoal descobriu isso, começou a utilizar meios como esteroides anabolizantes, como medicamentos termogênicos, que são espetaculares para tornar você um hipertenso, né? E outras baboseiras que, obviamente, não funcionam, né? Então, eu sempre falo, ó, vai chegar o dia em que você vai tentar vender emagrecimento, né? No seu método espetacular de emagrecimento, e o aluno vai te processar alguns meses depois, porque você não entregou o produto. Olha aí, você compra um celular, eu quero comprar um celular, mas a empresa não me entrega. Ué, eu vou processar ela, não é verdade? Você está vendendo um produto, né? E não recebe. O teu cliente não recebe, é um problema. Então nós não podemos, né? Nós temos que mudar os nossos conceitos do que significa, né, do significado da palavra resultado, no sentido, né, de vender alguma coisa, né? Uma coisa muito bacana que aconteceu, muito bacana não é, mas muito interessante que aconteceu na pandemia,
foi a questão no início, lá no ano passado, na pandemia, os caras colocarem academias na mesma categoria do que salões de beleza. Estão lembrados? E deu uma brigaiada danada. Oh, nós somos da saúde, blá, blá, blá. E daí vem a pergunta, né? Naquele período, e eu faço constantemente, eu vou no Instagram, busco as hashtags academia, procura aí, busca aí, hashtag academia, e você vai ver, só tem produtos, né? Farmacêuticos ou nutricionais, né? Só tem gente vendendo emagrecimento, só tem gente vendendo, né, mostrando lá um atleta de bodybuilding cheio de esteroides com um corpão gigantesco. É isso aí, entendeu? Então, será que nós somos profissionais da saúde ou nós somos profissionais da estética, né? Essa é uma questão importante, né? Uma briga danada para você é, para você vender saúde, mas imediatamente após você está ali vendendo emagrecimento e hipertrofia, né? Empurrando um esteroidezinho, empurrando ali um fat burner, né? Que não serve para nada, obviamente, né? E no caso dos esteroides anabolizantes, você não vai ter muito sucesso, obviamente, se você não treinar muito, né? Então todo mundo quer aquela pílulazinha mágica, né? E eu fiz um post até esses dias no Instagram, né? Eu coloquei, eu vou até ver aqui certinho o que eu escrevi ali, né? Então eu escrevi o seguinte, peraí, cadê? Ó, aqui, ó. Esse aqui, ó. Na busca por um corpo perfeito, né? Não sei se deve estar sendo invertido. Na busca por um corpo perfeito, muitos acabam doentes, né? E a gente vê colegas de vocês aí, né? Que acabam entrando nessa barca, né? Quando na verdade nós temos uma área magnífica de trabalho, que é uma área de melhoria e conservação da nossa saúde. É claro que nos dias de hoje, com obviamente a pressão absurda, né, de uma quantidade farta de alimento ruim, né, alimento bom tá custando cada vez mais caro, né? Uma saladinha, né, acaba custando mais caro do que comer alguma porcariada por aí, mas é o que acaba sobrando, né? Então, num planeta onde a comida ruim está cada vez mais relevante para a sociedade, né? E que, obviamente, os níveis de obesidade e excesso de peso estão escalando na população, né? O profissional de educação física vai ter cada vez mais apelo, né? Para cuidar desse povo doente, né? E vou falar uma coisa para vocês. Nós ainda estamos longe do fundo do poço, né? Se você pega, por exemplo, a população, só aqui nas Américas, população americana e mexicana, estão na nossa frente. Eles estão lá na frente, né? São populações aí com muito excesso de peso, né? E com 70% já da população, né? Com excesso de peso, enquanto nós estamos aqui amargando um terceiro lugar, quarto lugar, com apenas 55% da população com excesso de peso. Mas não se preocupe, né? Joe Biden, nós estamos na sua cola, nós vamos te pegar, né? Pelo menos no que diz respeito, né? Quer dizer, chegar no nível da população americana é difícil, porque eles são campeões em comer lixo. Mas a gente copia. Eu fui esses dias atrás no Shopping Miller
e tinha uma fila que estava dobrando o corredor. Eu falei, nossa, o que será que aconteceu aqui? Deve ser alguma promoção, algum negócio, né? Os caras inauguraram o Starbucks. E, e o pessoal todo ali enfileiradinho, prontinho, né? Para pagar uma fortuna por uma porcaria de café, né? É, se querem minha Sério? Putz, recomendação, pior que eu tô louco vai, pra ir lá. vá, segue o meu conselho, né? Vai na Copenhagen ali e tem um café sensacional com chocolate maravilhoso e mais barato, tá? Pô, Mas tudo bem. Vai lá e vai no Starbucks e você ganha uma caneca do Starbucks linda para você fazer aí umas postagens no Instagram, né? Não tem problema nenhum. hein, A vida Sérgio, da gente é feita. É, eu queria jogar umas só, questões para você ali, porque você levantou vários tópicos super interessantes, mas se você quiser finalizar alguma coisa, fica à vontade. não, eu digo o seguinte, que na verdade nós somos pessoas frágeis e realmente tomar um cafezinho diferente, né, de uma marca famosa, sem dúvida faz parte, né? Mas sempre lembrando que a atividade física ela deve ser realmente fazer parte do nosso dia a dia, né? Você acabou de almoçar, você escovou seus dentes, né? E você já fez a sua caminhada do dia de hoje? Você já puxou um ferrinho, né? Essa que fica a pergunta, tá? Agora, tomar o seu remedinho, né? O seu fat burner, né? O remedinho para depressão, ou remedinho para emagrecer, esse daí você não deixa de tomar, né, meu amigo, minha amiga? Vai lá, pode. Ah, é animal, Sérgio, demais, cara. Te ouvir assim, e assim, a tua experiência é assustadora, assim, a tua visão da área é assustadora, porque é muito complexa, é muito profunda, é muito extensa e é muito bem fundamentada em toda a questão científica, né? E assim, daí se levantou uma última questão, ela é muito especial, porque é sobre isso que a gente vem discutindo esse tempo todo, né? Como que faz para fazer parte do dia a dia a atividade física, né? Porque às vezes parece assim, ah, não, mas é só você praticar ali 150 minutos por semana, ah, é só você ir lá dividir em 30 minutos todo dia. Mas não é só isso, não é mesmo, porque tem um monte de outras coisas que estão implícitas ali para formar um hábito e para dar significado para alguma coisa que realmente faz parte do seu dia a dia. O teu dente vai ficar podre se você não escovar os dentes todo dia. O teu sorriso vai ficar horroroso, ninguém vai aguentar ficar perto de você porque teu bafo vai estar horroroso. Né? Daí já fica mais fácil de tocar. Agora, quando a gente trata de exercício físico que demanda um esforço que não é só mexer a mão para frente e para trás com a escova na mão, o buraco fica mais embaixo. Então você falou de uma coisa que me tocou, assim, que é essa ideia de uma que eu retratei como banalização da realidade mínima da profissão, né? Ou seja, o social influencer lá publica um monte de coisa no Instagram ou impõe lá a sua bela imagem corporal lá como propaganda do seu serviço ou daquilo do seu desserviço. E isso acaba banalizando uma coisa que é. E daí eu me considero assim um fundamentalista de educação física, porque daí eu vejo aquilo lá e falo, cara, não é só isso, não é só o resultado como você está colocando, né? O que é o resultado que a gente está explorando? Ao invés de ficar muito em cima dessa questão do que é o emagrecimento, de quanto que você tem que ganhar de massa muscular, eu prefiro pensar numa outra perspectiva, e acho que essa que é a questão que eu vou jogar para você, que ao invés de disputar um pedaço de bolo, né, que esses influencers muitas vezes fazem melhor do que a gente, que é o pedaço do bolo do emagrecimento, de vou ficar maravilhoso em 30 dias, é criar um outro bolo, ou criar um bolo muito mais interessante de ser comido, que é a qualidade de serviço atendendo individualizadamente uma pessoa. Então, eu tenho duas perguntas para você, Sérgio. Ah, deixa eu achar aqui até a primeira delas, peraí, quais são os potenciais que você vê na área de fitness ou em educação física de forma geral, mas acho que eu estou pensando mais nesse segmento de atuação. Quais são os potenciais em face das lacunas que existem no mercado atual, né? Então você viu ali um problema, pô, ficar só nessa casquinha da estética não dá certo. Isso não é só isso que a gente trata, né? Então quais são os potenciais que a gente pode explorar nesse campo?
Olha, o Danilo vai falar daqui a pouco sobre treinamento de corrida. Essa é uma área que já afeta mais de 5 milhões de pessoas. 5 milhões de pessoas enlouqueceram, né? E querem correr. Então, e o número de profissionais que têm competência para trabalhar nessa área é muito pequeno ainda. Então, é um campo de trabalho sensacional, onde você pode atender, ao invés de atender pessoalmente, você pode atender, né, 20, 30, 40, 100 pessoas, né, com tranquilidade. E a beleza de se correr é que você pode correr junto com grupos, né? E nesse sentido, você cria uma dependência sociológica muito boa, porque você cria uma família, né? De pessoas que você não precisa nem controlar nada, né? Assim, que eu quero dizer, você não precisa ficar ligando para as pessoas, porque um chama o outro. Não, vamos lá, vamos treinar, vamos junto, não sei o que lá. Então, cria um movimento espetacular, né? Que é a corrida. Outro atendimento que demanda, que é uma área que realmente explodiu, né? Por conta do aumento da população nesse segmento, é a terceira idade que ninguém está cuidando, entendeu? Então é um outro movimento aí, né? Outro interesse, outro negócio bacana é realmente o atendimento à pessoa com excesso de peso, porque essa pessoa tem essencialmente vergonha de ir numa academia, tá? Porque as academias, né, elas são representadas por aqueles locais onde, e acaba sendo, né, onde só tem pessoas extremamente jovens, né, que constituem aí, né, e magras, obviamente, que vão constituir aí 80, 90%, né, daqueles grupos que frequentam essas academias. Então, existe aí, obviamente já existem algumas academias mais inteligentes, onde as pessoas acabam mudando, né? E tem vários espaços distintos onde você começa a acomodar diferentes populações. Mas isso aí ainda é extremamente rudimentar. Então, existem espaços aí, né? E outra área espetacular é do movimento, né? De você simplesmente ensinar coisas diferentes para as pessoas, né? Principalmente os mais jovens, né, para os adolescentes, dá uma vivência de movimento, né? Isso daí é uma área espetacular e, sem dúvida nenhuma, uma área que, infelizmente, foi colocada para escanteio dentro da educação física, que é a área do esporte, que eu estive trabalhando com né, os profissionais da área do boxe, né? Ontem, antes de ontem, com o pessoal da natação e do badminton. Quer dizer, se a gente pensar em badminton, por exemplo, quantas pessoas conhecem essa modalidade, que é uma modalidade olímpica, né? E que é a modalidade mais disputada, mais popular nos países asiáticos, né? Então, cria aí um potencial absurdo, e são esportes que podem ser, no caso do badminton, é, é, pode ser praticado na nossa área de areia ali do lado, né? Outra possibilidade, né, para a nossa caixa de areia, é uma outra modalidade que está explodindo, por exemplo, né? Que é o tênis de praia, né? Então, são coisas simples e que precisam de pessoal especializado, tá? Então, eu só estou trazendo algumas assim que estão chegando à minha cabeça, que eu tenho pensado nelas um pouco nos últimos tempos. E Sérgio, e assim, outra pergunta, assim, você falou de segmentos e nichos, né, de atuação, mas e na perspectiva da fisiologia do exercício, assim, o que você vê de lacuna na atuação profissional atual, assim? Você comentou alguma coisa sobre controle de carga de treinamento, né? É, O que Pergunta excepcional, tá?
Gente, nós acreditamos em Papai Noel, né? Esses são os grandes problemas da área. Nós ainda acreditamos e vendemos e estudamos metodologias de prescrição de treino totalmente absurdas, né? Quer um exemplo? Zonas de frequência cardíaca. Elas não têm qualquer fundamentação fisiológica, tá? Então, né? A gente é, a gente acaba se, se estruturando em cima de terreno pantanoso, né? E que acaba trazendo problemas, tá? Eu já me comprometo aí, daqui uns dias, colocar alguma coisa no YouTube, né? Lá no meu canal. Mas, quando nós não temos realmente variáveis realmente interessantes e concretas, né, para prescrever treino, nós acabamos usando procedimentos que foram propostos aí há 30, 40 anos atrás, com percentual da frequência cardíaca, percentual do VO2 máximo, né, que não nos dão condições de ter uma prescrição de treino adequada, tá? E, obviamente, né, em decorrência disso, né, a gente acaba, muitas vezes, fazendo um trabalho não tão de boa qualidade. Então, quando a gente fala em utilização da fisiologia, a gente tem que pensar em aplicação prática dela, nós temos que pensar as áreas de prescrição de exercício, nós temos que pensar, por exemplo, na questão do emagrecimento que nós estamos falando, né? Segundo aí alguns autores interessantes, uma em cada 600 ou 700 pessoas, dependendo da faixa etária e do nível de IMC, conseguem retornar, uma em cada 700 pessoas consegue retornar ao nível normal de IMC. Já pensaram nisso? Né? Ou seja, uma dificuldade bastante grande, né, do exercício de maneira isolada, né, de fazer com que a pessoa tenha uma redução eficaz da gordura corporal. Por que que isso acontece? Número um, existe um ciclo vicioso aí, onde a pessoa obesa tem um processo inflamatório, né, de baixo grau, mas sistêmico, que leva a problemas articulares, dor, que vai levar, por sua vez, a mais inatividade física, culminando em maior ganho de peso. Então, é um ciclo vicioso que não se muda, não dá para sair. Porque as pessoas não têm mais aptidão física, uma pessoa muito obesa, ela não tem aptidão física para conseguir se mexer mais. Então, o que nós temos que falar, nós temos como, se nós formos profissionais de saúde, né, se vocês aí, alunos, quiserem se comportar como profissionais de saúde, vocês têm que promover uma mudança, né, incentivar uma mudança radical das pessoas no seu estilo de vida, né? O que eu vejo nas redes sociais, entretanto, né, é a proposta do emagrecimento a todo custo, médicos falando de drogas, né? Eu vi esses dias atrás, essa semana, um médico promovendo a sibutramina, por exemplo. Só que há 3 semanas atrás, a sibutramina, além de outros produtos, foi retirado do comércio, proibida a venda e fabricação no Brasil de sibutramina. Entretanto, você dá um Google lá e compra e entrega na sua casa, sem receita, sem nada, né? Você compra essa meleca aí, né? E você tem aquilo lá e ela é amplamente estimulada pelos médicos, que obviamente, né, não entendem nada sobre exercício, né? Eu
Eu não sei se você sabe, eu sempre sou convidado para palestras dos cursos de medicina. Nessa período da pandemia, os caras começaram a me chamar, acho que um fala para o outro, né? Legal. E a última delas, eu citei um artigo publicado no Journal of Strength Condition Research, falando o seguinte: olha só, exercício é medicina. Essa frase é bem conhecida, né? Sim. Exercício é remédio, tal. Então, o título é assim: exercício é medicina. Entretanto, a medicina, o exercício não está na medicina. Ou seja, nos cursos de medicina não existem disciplinas relacionadas à atividade física. Não para prescrição, mas para o médico, pelo menos, ter uma percepção de que o exercício é talvez o mais importante fator de prevenção para a doença crônica, tá? Eu dei uma palestra para a Sociedade Sul-Brasileira de Endocrinologia e a presidente da sociedade falou assim para mim: pelo amor de Deus, Sérgio, fala para esses caras aí que o exercício é importante na regulação metabólica, porque mais da metade deles é contra o exercício para redução do peso corporal. É lógico, o cara quer socar remédio lá, entendeu? Eles têm medo da atividade física. O médico, anota aí, grava aí esse troço. O médico, você tem medo do exercício, achando que quem pratica exercício não vai mais no médico, não vai ter mais problema de saúde. Mas o que acontece é o seguinte, meu querido médico: existem estudos vários mostrando que as pessoas que fazem atividade física se cuidam mais em termos de visitar frequentemente o médico. Aquele indivíduo que é sedentário, ele morre de medo do médico. E ele geralmente vai ao médico nos 3 meses finais da vida, né? Porque ele já está com problema, né? Provocações feitas, Sérgio. Que É legal, isso cara. aí. Eu acho sensacional. E assim, eu volto naquela questão, assim, ao invés de disputar o pedaço do bolo ali que tá todo mundo vendendo, que é aquele bolo sem graça lá de vou ficar mais magro e mais forte, eu prefiro falar assim, cara, eu vou ficar mais feliz, porque eu vou ter aula com um professor de educação física que realmente faz seu serviço a fundo, né? E é isso que a gente está tentando descobrir aqui. E muito obrigado pela sua contribuição por enquanto, Sérgio. E agora a gente vai passar ali para o Danilo, né? E eu acho que super legal que nós três gostamos e adoramos corrida, né? E aí, Danilo, eu assim, alguns anos atrás descobri a corrida barefoot, né? A corrida descalço. E, cara, que transformação que foi essa descoberta para mim. É claro que eu passei por um bom tempo de tendinite no tendão calcâneo ali, depois eu fui ajustando e entendendo melhor, né? Descobri outras técnicas e tudo mais, mas foi super legal. Tem nada a ver isso que eu queria falar com o que eu vou te perguntar de primeiro. Tem um pouquinho a ver. Danilo, queria começar a conversa com você aqui te perguntando o seguinte. Queria que você contasse a sua história de amor com a corrida. Eu queria te provocar a contar para a gente, porque assim, o que a gente vem discutindo nos últimos programas é justamente isso. O que há de especial é aqueles momentos que te tocam como ser humano lá no fundo, né? E que daí isso nem não tem a ver se eu fiquei mais magro ou não. Ah, nossa, aquele dia que eu me olhei no espelho e fiquei mais magro foi incrível. Não foi isso que foi tão incrível, entendeu? Foi a jornada que te levou até lá, daí sim. Então eu te pergunto assim, será que você consegue contar pra gente um caos, assim, especialmente marcante da tua experiência com a corrida, ou uma situação especial, assim, que você fala assim, putz, aquele dia ele foi muito incrível. A minha história em relação à corrida, ela é bem curiosa, né? Porque eu nunca fui corredor, né? Eu até a minha graduação eu nunca tinha corrido, só corria atrás do ônibus e mais nada. E aí na graduação, né, eu conheci um projeto de atletismo, né, que trabalhava tanto com corredores de longa distância, com arremessadores, saltadores. E aí, né, nessa curiosidade, né, para participar de um projeto de extensão, eu entrei num projeto de atletismo chamado Cria Lavras. E aí, nesse projeto, ao invés de
eu ficar, né, somente como treinador, né, auxiliar os treinadores, eu comecei a treinar. E aí eu comecei a ter um pouco, né, de destaque na corrida, mas principalmente na marcha atlética, que foi uma modalidade que eu fiz por 6 anos. Então, eu destaco, né, porque eu sempre fui jogador de futebol, queria ser, né, Cristiano Ronaldo, Messi, mas no final, né, foi me apresentado uma modalidade que me recebeu, né, de braços abertos e que eu tenho prazer, né, em trabalhar hoje, que é o atletismo, né, a corrida de longa distância. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente deve destacar é o prazer que as pessoas têm que sentir por aquela modalidade, né, aquela corrida que ela está fazendo. Então, a gente tem que, primeiro, despertar o interesse dela pela corrida. Como que a gente desperta esse interesse, né? Fazendo um bom trabalho, um trabalho individualizado. Então, esse é o primeiro ponto que eu destaco. E, em segundo lugar, né, a gente precisa saber, conhecer os objetivos do aluno, né? O aluno vai querer participar de um treinamento de corrida visando o aprimoramento da saúde ou visando o aprimoramento do desempenho, né, para correr provas. A gente precisa entender também esse aspecto, né? Hoje em dia eu desconheço assim consultorias, né, de corrida de rua que fazem prescrição do treinamento baseado no resultado individualizado do aluno. Então eles chegam lá, né, vê no Instagram, né, vê lá consultoria com corredor, né, com treinador tal, e aí a pessoa entra em contato e aí minutos depois ela já recebe a planilha pronta, né, sem nenhuma avaliação inicial, sem conhecer qual que é o objetivo do aluno, sem conhecer pessoalmente a pessoa, quais são os seus objetivos, se essa pessoa trabalha, se ela dorme bem, o que ela faz, né, fora daquele treino. Eu tive sujeitos, né, que participaram da minha tese, que ele trabalhava por mais de 8 horas por dia, ele viajava, não, ele atravessava a Curitiba toda de bicicleta para ir até o local do trabalho, depois voltava de bicicleta e atravessava mais uma vez Curitiba para participar do treinamento que eu estava dando ali na minha tese, né? Então, assim, a gente precisa conhecer o aluno. Se o aluno tem essas atividades extra, né, treinamento, a gente precisa considerar isso, precisa considerar o tempo de recuperação, precisa considerar, né, a carga de treinamento que a gente vai prescrever. Então, a gente precisa conhecer e individualizar o treinamento para cada pessoa, tá? E não fazer planilhas prontas, né, e enviar para todo mundo e depois, né, deixar isso à mercê, né, da sorte de ter um resultado positivo ou não. Nossa, massa, Danilo. E assim, eu acho que o que eu queria conversar com você aqui é um pouquinho daquilo que a gente comentou antes nesse planejamento dessa discussão, que são essas etapas a percorrer para montar uma sessão de treinamento de corrida, né? Qual que é o caminho, né? E daí a gente está falando com muitos profissionais que estão se formando, ou que são recém-formados, ou que estão buscando atualizações aqui nesse projeto. Né? Então, o que você pode falar para a gente? E acho que antes disso, até mesmo, Danilo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que eu convenço alguém a correr? Como que eu convenço? Como é que eu faço? O que eu vendo? Que peixe que eu vendo ali para falar assim, cara, é muito gostoso, é muito divertido, é muito legal ser capaz de correr 5 quilômetros, pelo menos, direitinho, sem parar, entendeu? Por onde que você começa? Qual que é a abordagem que você toma, assim, sabe? Em termos de convencimento, de motivação, de engajamento. Acho que engajamento é uma palavra muito especial também. Sim, para engajar os alunos, eu vejo alguns pontos que ninguém mais, ou poucas pessoas fazem quando estão falando em treinamento de corrida. Primeiro, é o treinamento visando o aprimoramento técnico, tá? Os educativos de corrida. Então, quando era até curioso, né? Porque eu já trabalhei com
consultoria de corrida de rua, e aí, né, tinha lá na avenida todo mundo correndo, e eu ensinando as pessoas a fazer o movimento de skipping alto, skipping baixo, né, que são os educativos. E aí todo mundo ficava olhando assim, tipo, o que esse treinador tá fazendo com esse atleta, né? Tá fazendo tudo errado, ou o que é isso, né? Eu nunca vi esse treinamento. Então as pessoas, elas não conhecem alguns métodos de treinamento, né? Treinamento técnico, principalmente através dos educativos, treinamento de força específico para corrida. Hoje em dia, né, a gente tem já diversos estudos demonstrando que o treinamento de força pode melhorar a economia de corrida e, consequentemente, o desempenho de corredores. Então, por exemplo, né, multissaltos, a pessoa faz ali educativos saltando, né, para melhorar a potência muscular e, consequentemente, as variáveis que estão relacionadas ao desempenho. Então, o que é preciso é diferenciar, na verdade, o trabalho que você está fazendo ali com o teu aluno, né? As pessoas ficam só no treinamento físico, né? No treinamento de corrida. Ah, não, hoje você vai rodar 30 quilômetros, vai rodar 40 quilômetros, vai fazer isso, vai fazer intervalado, vai fazer contínuo, e esquecem das outras partes, né? Esquecem de uma técnica de corrida boa, esquece que treinamento de força também pode auxiliar, né, os ganhos de desempenho ou os ganhos relacionados à saúde, e diversos outros métodos de treino. Então, eu vejo, né, que para se destacar no mercado hoje do fitness e da corrida, trabalhar não só esses métodos que são amplamente difundidos, né, de corrida de longa distância, método contínuo, intervalado, mas também ter, né, um diferencial, e o diferencial está muito voltado ao aspecto técnico, de correção de movimento, a presença do treinador, né, de valorizar a presença do treinador em relação às correções ali, né? Então, isso, quando você corrige o movimento, os alunos falam, olha, eu sou importante, eu nunca tinha feito isso antes, né? Então, assim, essa atenção que as pessoas recebem vai criando, né, engajamento e, consequentemente, vai dando prazer para essas pessoas em querer sempre melhorar a técnica, melhorar a estratégia de prova, né, que é a tática, melhorar os parâmetros relacionados ao desempenho ou à saúde. Então, é preciso fazer um trabalho mais complexo, né, mais integral, assim, para que se tenha um desempenho, né, ou um resultado satisfatório e promova, né, esse aluno ao longo do tempo. Tá, e daí eu que estou começando, assim, por exemplo, no trabalho com corrida, me interessei. Eu acho que, em especial, agora, no momento pós-pandemia, pelo fato do ambiente ao ar livre, do treino ao ar livre estar ainda mais interessante, ficou muito mais especial, né? Tava todo mundo trancado em casa, pô. Pegar sol, ainda treinar, fazer exercício, se divertir, ter prazer, daí ficou muito especial. E fazer isso correndo é uma opção. Então, qual que é o caminho que você sugeriria? Assim, tenho pouca experiência, conheço só o que vi na faculdade, que às vezes é um pouquinho mais superficial ou mais genérico, digamos assim. Qual que é a trilha que eu devo seguir, Daniel? Sim, em relação a ser treinador, eu acredito que, né, como eu já falei, a individualidade do treinamento, mas também, né, priorizar, né, o aspecto da consultoria personalizada, né, trabalhando diversas atividades, priorizando o controle da carga de treinamento, né, como o professor Sérgio já falou, fazendo avaliações constantes para mostrar resultado, né, mostrar, olha, está aqui a sua planilha, você melhorou, você não melhorou, você precisa priorizar mais esse lado ou esse lado, né, de treinamento. Então, o caminho que eu vejo hoje, né, é possível trabalhar prescrevendo um treinamento para 50, 100 pessoas, treinamento de corrida para esse número de pessoas. Como fazer isso, né? Aí sim tem que ter um engajamento, né, principalmente nas redes sociais, mas também no mercado presencial, né, e precisa divulgar isso, utilizar essas diferenças, né, de trabalho nas redes sociais, principalmente. Então, ninguém faz, poucos treinadores fazem treinamento técnico,
Então, você vai lá, filma, né? Mostra a evolução do seu aluno nas redes sociais, né? Mostra, olha, assim ele corria, 2 meses depois ele está correndo assim. Isso foi através de um atendimento personalizado, né? De uma correção individualizada, né? Tanto em aspectos técnicos quanto táticos, e aí, né, a gente consegue engajar. Então, quem está começando, né, o caminho é fazer um trabalho realmente diferenciado, né, um trabalho individualizado. Como que faz isso, né? Através de conhecimento, né? Tentando engolir aí o máximo possível a literatura, né? E buscando, né, meios alternativos para uma prescrição mais generalizada do treinamento. Tá, muito bem. E assim, como que você faria, ou, aliás, quais são as estratégias e as diferenças que você trabalha, né? Acho que você já comentou um pouquinho sobre isso, mas é sobre os métodos de treinamento entre iniciantes e avançados, porque muitas vezes a gente encontra essas pessoas na mesma turma, no mesmo grupo, né? Uma pessoa que corre super bem e outra pessoa que está começando e se interessando pelo programa. Então, inicialmente, para montar uma sessão de treinamento, né, e aí separar depois em treinamento contínuo, intervalado, né, para a gente ter a prescrição, normalmente, né, eu faço um teste prévio. Então, eu uso 2 testes, né, que são os testes assim que eu vejo, né, como úteis para a prescrição do treinamento. Um teste simples que dá para ser feito é um teste de 3 km máximo. Então, o aluno faz ali num circuito plano, né? E aí depois, com o tempo, você calcula a velocidade aeróbica máxima, a famosa VAM, né? Depois que você obteve essa velocidade aeróbica máxima, aí o seu treinamento pode ser todo prescrito através dessa velocidade. Uma outra forma de prescrição também é através do método de percepção subjetiva de esforço, né? Hoje você vai fazer um esforço de 0 a 10, você vai fazer um esforço de nível 7. Então a pessoa já vai conseguindo, né, ter ali o feeling, né, de como vai ser a intensidade, como vai ser o volume do treinamento. E aí, né, depois que a pessoa organiza, né, faz esses testes iniciais para ter um parâmetro inicial, né, o ponto inicial de onde o aluno está partindo, a gente vai, né, na sessão de treinamento, escolher os métodos que a gente vai prescrever. E aí eu separo, né, em alguns eu utilizo o método contínuo, né, que aí as pessoas fazem no método contínuo de 5 até 35 quilômetros, dependendo da sessão. Então, isso vai variar muito do objetivo do aluno. Maratonistas vão fazer um volume maior, né? Vão fazer sessões até com 35 quilômetros. Já corredores de 5, 10 vão fazer sessões menores, né, com 5 até mais ou menos 20 quilômetros por sessão de treinamento. Então, vai variar bastante. O objetivo do treinamento contínuo é melhorar basicamente, né, a capacidade e a aptidão, né, a potência aeróbia. Então, você vai melhorar algumas variáveis que estão relacionadas ao desempenho, né, e ao desempenho tanto voltado para a área da saúde quanto o desempenho, né, para o rendimento. Essas variáveis melhoram, né, como, por exemplo, a economia de corrida e o consumo máximo de oxigênio. Treinamento intervalado, né, eu classifico ele em 2 níveis, né, extensivo e intensivo. A ideia do treinamento intervalado é variar estímulo e pausa. Então, sempre que o aluno está ali na pausa, ele faz uma pausa ativa, né, fazendo uma caminhada ou um trote. E aí, o objetivo desse tipo de treinamento é melhorar, né, as velocidades próximas ou superiores até de competição. Então, o aluno ele consegue imprimir velocidades maiores e, consequentemente, ele vai melhorar algumas variáveis também, como, por exemplo, os limiares metabólicos, né, e o consumo máximo de oxigênio. Em relação aos métodos especiais, né, que eu utilizo também, o método Fartlek, que é um método muito interessante, né? Você trabalha uma corrida contínua, mas com variação de ritmo. Então, você pode colocar lá para o aluno brincar, né, de correr, pode fazer corrida. Não, hoje você vai brincar, você vai usar 3 velocidades diferentes,
vai ser uma velocidade fraca, média e forte. E aí você vai estabelecer lá, de acordo com sua capacidade física, né? 2 minutos no forte, 1 minuto no fraco, volta para o forte, vai para o médio. Então você pode brincar com essas velocidades, né? E com o tempo em cada estímulo. E aí você pode colocar 30 minutos, 40 minutos de forte, né? Vai ser uma atividade muito prazerosa, porque essa variação de ritmo é interessante, né? Você se conhece também e é divertido, né? Você pode usar corridas em mata, né? Corridas fora da cidade, então é bem interessante. E aí eu falo, né, especificamente dos outros treinamentos, né? Treinamento de força, por exemplo, o treinamento técnico, né? No treinamento de força, como eu já falei, né, anteriormente, a gente tem 3 tipos, né, básicos de força, resistência de força, a força máxima e a força explosiva. Então, para os corredores, né, normalmente eu trabalho treinamento de força, resistência de força nos períodos mais iniciais, para preparar o corpo do corredor, para ele suportar toda a carga que vai vir posteriormente. Então, faço lá exercícios na caixa de areia, exercícios utilizando o peso do corpo, muitos saltos. Então, esses são exercícios, né, que a gente pode trabalhar com os corredores. Posteriormente, a gente começa a imprimir uma carga um pouquinho maior, né, para esses corredores, fazendo treinamento de força máxima. Nesse tipo de treinamento, uso muito levantamentos olímpicos, tá? Movimentos que são com barra, né, movimentos livres, para facilitar, né, além dos ganhos de força máxima, também a coordenação, né? A coordenação entre membros superiores e inferiores. Então, eu uso muito treinamento de força máxima. E aí, mais próximo, né, das competições, se caso o objetivo do aluno é competir, aí eu viso mais um treinamento explosivo. Aí também eu uso, né, além dos levantamentos, né, rápidos, eu uso saltos, né, saltos de plataformas, saltos, né, com caixotes de 30, 40 centímetros, saltos reativos, que vão melhorar muito a potência, né, muscular e, consequentemente, também a gente vai ter ganhos biomecânicos significativos. Na minha tese, né, eu estudei especificamente o treinamento pliométrico e a gente encontrou, né, que eles ajustam algumas variáveis biomecânicas. Eles têm menor oscilação vertical, que é uma variável que está diretamente relacionada à economia de corrida. Eles melhoram, né, ficam mais potentes quando tocam o solo, então eles conseguem deslocar mais para frente depois desse treinamento. Eles aumentam a amplitude de passada, melhoram o gesto, né, de rodar a perna, fazer um gesto de corrida. Então, a gente consegue, né, melhorar muito utilizando esses métodos que eu chamo de métodos complementares aos treinamentos tradicionais. Basicamente é isso. Então, legal. Surgiu uma pergunta aqui. Eu tenho duas perguntas. A primeira delas ali é quais são os desafios para as diferentes idades, que surgiu aqui no grupo, aqui de discussão. No sentido, assim, acho que como é que eu faço para gerar engajamento, assim, na participação de treino quando a gente está falando em diferentes idades, né? O que há de restrição ou de cuidado especial para cada uma dessas idades. E daí, acho que pode ser mais específico até, né, Danilo? Então, vamos pegar jovens adultos e pessoas com idade mais avançada, de 40, 45 para frente. Sim. O cuidado, né, que eu falo para qualquer um desses grupos é sempre o cuidado que eu falo em relação ao volume. Tá? O volume, hoje, eu vejo, né, eu como treinador de corrida e de atletismo, eu vejo que o volume dos corredores habituais, né, com os corredores que a gente vê aí na rua, né, correndo, sempre com consultoria, é que o volume é muito grande, né? A gente tem lá corredores que fazem 20, 25 quilômetros por dia. Eu já peguei planilhas de corredores que eu dava treino. E aí eu olhava e ficava maluco, né? Porque eles rodavam quase 300 quilômetros por semana. Então, Nossa. assim, esse é um cuidado que
eu falo para todo mundo ter, cuidado com o volume, né? Se quiser colocar mais intensidade no treino, tudo bem, mas mais volume, aí você vai ter que ter, né, uma sensibilidade em relação à recuperação desse indivíduo bem grande, né? Então, você vai ter que ficar muito atento se o atleta está conseguindo recuperar, se ele está respondendo bem aos treinamentos. Então, eu falo, ó, na dúvida, diminua o volume, né? Porque se um atleta corre 15 quilômetros por dia, se ele fazer 20 quilômetros, não vai fazer diferença quase nenhuma para o desempenho, para a saúde dele, porque ele vai estar ainda, né, tendo ali uma melhora através, principalmente, da intensidade. Então, eu falo, não precisa fazer tanto volume assim, não precisa colocar 30, 40 quilômetros por dia, que você vai desgastar o aluno, e principalmente por causa do impacto da corrida, né? Então, hoje em dia a gente vê muitos tênis, né, que estão diminuindo cada vez mais a plataforma, né? E aí as pessoas pensam, correr 30 quilômetros por dia, né, com impacto excessivo ali sobre as articulações, joelho, né, que hoje em dia a gente tem muita lesão de joelho e de quadril. Então, não precisa fazer 30, 40 quilômetros. Você pode fazer 20, 10 quilômetros, que você vai ter um resultado satisfatório, colocando um pouquinho mais de intensidade de exercício, quando comparado a um volume muito grande. Então, é isso. Até para pessoas idosas também, eu dou a mesma recomendação, né? Diminua o volume e treine com qualidade, não com quantidade. Esse é um diferencial que eu vejo hoje no mercado muito grande, assim, que as pessoas, elas trabalham muito com quantidade, acham que sempre correr mais é melhor. E não é bem assim, as pessoas precisam correr com qualidade também, precisa ter uma técnica bem executada, precisa saber os estímulos que estão fazendo, por que que aquele estímulo vai ter um efeito ou não sobre o organismo, precisa conhecer tudo. Então, não adianta sair correndo aí, igual um maluco, né, fazendo 30, 40 quilômetros por dia, sem conhecer o porquê daquele tipo de treinamento. Ótimo, Danilo, muito legal a tua fala, assim, eu acho que dá para ver a amplitude de coisas que a gente pode explorar numa modalidade, assim, que talvez seja das mais naturais ao ser humano, né, a corrida, né, e assim ela tem um charme muito especial, né, porque é só correr, e é tão gostoso, né, quando você atravessa um longo, sei lá, trecho, correndo e se mantendo na atividade, a partir da respiração, nossa, é uma delícia, acho que isso que para mim, em especial, assim, é o que mais me cativa. Então, vou agradecer você e o Sérgio Gregório por enquanto, e agora a gente vai para a próxima parte do nosso programa, que a gente vai pular para outra sala, porque se trata de um conteúdo exclusivo para quem está participando do curso de extensão. E daí, o que vão ser as questões ali que eu vou lançar para essas duas feras aqui? Para o Danilo, vou perguntar mais especificamente ali, ó, quais são as dicas ali para fazer aquele meu aluno que está começando só porque o médico recomendou, né? No caso dele ter encontrado um bom médico, como o Sérgio Gregório falou, que ele está começando e como que eu vou fazer ele ter, né, buscar o rendimento que ele pode ter com segurança, mantendo também aquela motivação ali para se manter na corrida. E para o Sérgio, vou perguntar ali como que ele qual que é a dica que ele vai dar para controlar o esforço, né? Estratégias de controle de esforço quando a gente está pensando em treino coletivo, já que a gente trabalha muito com isso também. Então, para quem está nos assistindo aqui, vai ficar por aqui. Muito obrigado pela participação. E para os demais, seguimos para outra sala. Deixa eu encerrar aqui a gravação.